Olá, Jefferson, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, André? Tudo bom com você? Beleza. Tudo certo. Vamos lá. Obrigado por ter aceito e ter ajustado a agenda, Imagina, porque acredito que a gente vai poder adiantar bem aí e não ficar muito corrido depois no final. tranquilo. Bom, você tinha me mandado mensagem dizendo que você já colocou os arquivos na pastinha, né? Deixa eu checar aqui, vou compartilhar minha tela com você, a gente vai fazer juntos. É, aquela pasta lá que você compartilhou, né? O acesso. Legal. Só um minutinho, já porque minha máquina está um pouco Tranquilo. lenta aqui. Você já está visualizando minha tela, né? Tô sim. Base de despesas, expenses modelo, legal. Então a gente pode começar fazendo aquela questão lá da automação que você falou. A gente vai usar qual planilha? Base de despesas? Isso, é. O expenses é só O a template. dinâmica mesmo, tá? Tá, A base toda tá dentro dessas. Aí dentro. tô abrindo ela aqui. Informação, digamos assim. Uhum. Oi, ela nem é tão grande, né? Não mesmo. Deixa eu fechar algumas coisas aqui que a minha máquina Não é tá um porque pouco tá lenta. online, será que demora muito? Não. Vou fechar aqui o PowerPoint que eu tô para deixar mais leve. É que minha máquina tá com pouca memória, ela fica um pouco lenta. Abri aqui, ó. Legal. Então, como que nós faríamos para classificar? Como é que você tem feito na mão já, para a gente poder implementar aqui? O... Então, a classificação de fornecedores é essa coluna aí C. O que que eu fiz? Eu tenho uma tabelinha. Tá. O que que eu fiz? Eu fiz ele buscar dentro do campo histórico se tinha essa palavra, se tinha, ele nomeava, entendeu? Tá bom. E Estava dele se. Oi, desculpa, pode falar. o campo histórico que você falou, qual que é o campo histórico? É o H, a coluna H aí. Tá. Então, por exemplo, tá vendo aí? Tem Febrafar dentro do texto. Certo. Aí ele puxa o fornecedor Febrafar lá do lado. E você tem uma lista com o nome de todos os fornecedores. Isso, eu fiz uma listinha. Que aí o que acontece? Os outros eu fui analisando no olho, né? Que Certo. tinha o que não tinha para ir fazendo. E aí o que que eu faço? Para esse caso, eu trato ele é, no mês, né? Então, naquele mês eu olho, ele puxa, eu vejo que ele não puxou, se tem algum fornecedor lá que de repente tem. Por exemplo, se você olhar, vai, das linhas 8, 5, 7 para baixo, tá vendo? Tem um texto diferente. Isso aí é reembolso de despesa. Então eu não classifico o mesmo fornecedor dessas informações. Então não precisa. Então eu sempre dou uma olhadinha para ver se ele tem essa informação de fornecedor ou não para puxar. Mas basicamente a tabela de fornecedores seria pegar essa coluna de fornecedor, ver o que tem aí e puxar.
Se tiver nessa coluna, ele puxa, senão não puxa. Entendi. E eu Agora, fiz com. Acho que eu fiz com si mesmo. tá. Não foi nada E complexo, não. essa lista de fornecedores que tem a parte, na verdade, são essas aqui. Você não tem uma. É, não, não tem outro. E Se já quando tiver aí, aparece uma eu puxo. diferente dessa para tu detectar, assim, por exemplo. É, aí é visual. Eu não faço nada. Porque, porque aquilo que eu falei, como os históricos são diferentes, o que ele não puxa o forçador, eu dou uma olhada para ver o que que é. Entendi. Então, se a gente fizesse assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu peço para ele Aí, tirar a duplicada aqui. duplicado. Uhum. Ele vai deixar as únicas. Aí eu peço para ele também. Tá, então estamos falando aí de 47 que você já fez na mão, que você classificou. Uhum. É, pro primeiro mês, segundo mês. É que assim, geralmente a cada mês aparece um ou outro só. Normalmente de um mês pro outro tem pouca coisa. Porque boa parte dos nossos fornecedores são sempre os mesmos, né? E isso aqui se aplica retroativamente, ou seja, se olhar para trás vão ter esses Não, eu não mesmos. fico refazendo. Não, eu não fico refazendo. Eu vou Você sempre pra usa o que já. frente. Tá. Isso. A minha base, o que que eu faço? Primeiro eu extraio o mensal mesmo. Depois eu jogo todo o tratado do mensal, eu jogo na base acumulada, entendeu? Eu não fico mexendo na base, porque como eu reporto, qualquer diferença que dá depois, um saco para achar. Então eu não Entendi. mexo, eu só somo a base. Então tá. Agora você falou que em alguns casos você não História. coloca É, o o fornecedor. fornecedor. Porque não é fornecedor, por exemplo, que nem esse município é taxa, tá vendo? Taxa não é um fornecedor. E como é que você identifica? É, Você está identificando no olho, não dá pra gente criar uma regra. isso é qualitativo, não. Não, normalmente não. Principalmente para base de despesa, não. Tem contas, é que assim, por exemplo, contas de RH não vai ter. Então, por exemplo, salários não vai ter, sei lá, imposto sobre folha, não tem fornecedor e tal. Mas talvez o que a gente possa fazer é definir um fornecedor para esses que não têm fornecedor. Por exemplo, tá vendo esse que vem município? Então, sempre que eu pago a taxa, uma taxa municipal, deve vir esse município. E aí eu posso colocar como fornecedor município, não é um problema, entendeu? Porque aí a gente cria uma regra geral até para os que não têm fornecedor e só fica os que efetivamente a gente tem que olhar para criar um fornecedor novo, caso seja um fornecedor novo. É que quando a gente fala de dados, Jeff, a gente parte sempre de uma lógica para aplicar, Uhum, sabe? sim. Você está falando de, por exemplo, será que tem algum outro campo que ajudaria a gente a identificar isso, sem ser o campo histórico? Isso aqui, o centro de custo não serviria para a gente fazer isso, Não, por exemplo. não, nem a conta necessariamente. Entendi. Então a gente vai estar incrementando isso com o tempo, pelo que eu percebo, vai ter um período aí de É, acertos e erros, assim, na porque. realidade, assim, quando eu fizer. Não, então, mas a questão é justamente essa. Quando eu faço o meu report, eu já coloco isso daí. Eu não preciso, entendeu? Que faça nada necessariamente. Mas poderia ter uma função aqui que É, ajudaria. ele Sim, olharia sim, sim, aqui, ajudaria. e aí ele colocaria ali. Se houver Uhum. algum caso que não está listado aqui, ele poderia deixar, sei lá, classificar ou É, outro. então, quando eu faço a fórmula, eu vou nessa coluna e vejo o que não puxou. E eu olho. Porque de fato não tem. Daria pra gente fazer de uma outra forma, mas só se eu pegar, tipo, minha base de fornecedor. Mas é muita coisa para. Talvez fique muito pesado por algo que é relativamente simples. Porque teria que trazer o código do fornecedor aqui, por exemplo. Sim, Tal. sim, sim, sim. Aí E aí, fica bem como que robusto. você fez da Moise? Você usou uma proc para fazer isso?
Eu não lembro, sabe que eu não lembro? Mas foi tipo. Será que foi PROC? Vou fazer um teste Acho aqui, que ó. foi, era tipo assim, se esse. Não, não, era aquele. Acho que era o PROC. Tem um PROC que procura dentro da célula. Tem um in-string que a gente chama. Acho que é isso aí. É, que a gente pode usar isso também. E aqui eu poderia fazer algo assim. Deixa eu ver se tem algum que eu deixei a fórmula, que eu acho que teve uns que eu deixei. Na hora a gente vai fazendo com pressa, aí. Resolve e passa pra frente, né? Assim não. É exato. Eu devo ter deixado a fórmula em algum. Então, aí ok. Só que ele vai ter que fazer um check não só nesse, ele vai ter que pegar isso aqui e fazer um loopingzinho na listinha ali. E aí retorna Sim. se for encontrado. Então tá bom. Isso aqui vai ter que ser VBA, não vai ter uma função do Excel que faz isso aqui. Eu já vou até colocar aqui. Eu faço essa funçãozinha do VBA pra gente implementar aqui. Que ele vai fazer exatamente isso. Ele olha aqui e vê se aqui dentro tem alguma coisa que está na nossa lista de fornecedor. Se tiver, ele coloca o nome que a gente tem definido ali. Se ele não encontrar, a gente coloca um nome para tudo, tipo classificar, alguma palavra que vocês tenham Pode ser. Pode classificar. ser nomear, classificar, alguma coisa assim. Nomear. Tá bom. E aí eu faço retornar isso. Já estou deixando aqui. Que estranho. Eu não tenho algum que procura. Que eu lembro que eu montei e deixei salvo em algum. Mas foi isso. A lógica é justamente essa. Ele vai ler, né, dentro Uhum. Do daquele histórico aqui e do retorna. histórico e retorna com. Se ele encontra, né, parte disso, ele retorna. Então beleza. Isso aí pode deixar que eu vou fazer. A gente vai, pra gente ganhar tempo, eu vou fazer a parte. Outra questão que você tinha comentado é a classificação que vem aqui não é a classificação que você usa, né? Você faz reclassificação de contas, né? Não tem algo assim? Ou eu entendi mal? Uau, desculpa. Você tinha Não, como comentado. assim? Não, ó. A coluna A, a coluna B, a coluna F, a coluna H, a coluna I, a coluna J, a coluna K e a coluna valor, que vai estar lá mais para frente. E, Aí. Todas essas vêm do meu razão. Ou seja, ela sai do Proteus com essa informação. Ok? tá. Todas as outras colunas, eu tenho um mapping, que é uma planilha que eu faço um PROC-V e ele procura um mapping para preencher essas informações. Tá? Então, ou seja, com base na conta contar, se você voltar, vamos lá. Coluna, que nem fornecedor é isso que a gente conversou, beleza? Certo? A coluna mapping é com base na conta contábil. Então, para aquela conta lá, despesa de serviço de limpeza, eu tenho um correspondente no mapping, beleza? Tá. E tenho um correspondente lá no código de valor, lá na coluna N. É o mesmo. Quer ver? Deixa eu te... Essa aqui. Da base de despesas eu não mandei o mapping, eu só mandei base de despesas mesmo assim, crua. Como eu tô Essa aqui mal, tá hein? oculto aqui, deixa eu ver se tá oculto. Não. Não, Na eu tô pastinha muito lá, deixa eu cruel. ver. Que coisa feia. Não, por isso que Mandei a um gente, negócio sem. por isso que a gente tá reino de Deixa. trabalho, é pra fazer esses ajustezinhos aí, fica tranquilo. Que coisa feia. Regulando informação. Eu vou salvar um outro chamado base de despesas de agosto, tá? Ok? E
salvando aqui, eu já abro. E aí você vai. Porque aí é meu arquivo de trabalho mesmo, tá? Que eu faço no fechamento mensal. E você vai entender melhor. Era aí que eu queria. Então, a mapping. Peraí, que eu tenho que fazer várias validações, porque vai que eu tô querendo corromper tudo, vai que eu sou um invasor da rede, alguma coisa assim. Me dá só um segundinho que eu botei Claro, na claro, fica à ligação. vontade.
Desculpa, André. Imagina. Ah, o bagulho aqui é agitado. Você viu que nessa aqui já resolvi três coisas, só numa ligação. Aí sim. Eu coloquei lá na pasta um outro arquivo, dá uma olhadinha lá. Esse base de despesas de agosto. Esse aí vai demorar, que agora esse é pesadinho. O outro era mais leve. Oi? Pesadinho assim, ó. É, nem Você tá são, vendo, né? né? Três capas. 3 mega. É que eu faço tudo muito simples. Eu corto, se tiver que cortar vínculo, eu corto. Eu não gosto de nada vinculado, que eu tenho um problema. Eu uso muito Excel, eu gosto muito dele, mas eu nunca confio nele. Então, assim, tudo que eu puder ter a base o mais palpável possível, eu sempre deixo ela o mais palpável possível. Pra não ficar dependendo, né? De ter que buscar lá. Uhum. Então, corrompe fácil também. Então, só para você entender as abas, provavelmente você não vai mexer em tudo, mas talvez tendo um overview também ajuda a ter ideia, tá? Tá bom? Esse é o arquivo que eu uso como base para fazer o report, tá? Certo. A base dele é aquela base de despesas que eu te passei, com a diferença que nela eu não tenho fornecedor, porque não é uma coisa que eu analiso no momento que eu estou reportando, não faz diferença. Eu uso o fornecedor só para falar com as áreas, tá? Que é um Certo. pós-report. Então, aí é um comparativo que eu faço mês a mês por conta, uma pivot table normal. Vai no monthly invoice, por favor. Esse aí é uma pivot table também de um reporte específico que eu faço, com aqueles códigos. Aí, vai no 8.20.25, por favor. Esse aí é aquilo que eu falei que é a base do mês que eu mexi. Então, eu mexo aí, tá? Depois que eu mexi aí, eu copio e colo nessa base classificada consolidada, tá vendo? Tá. Que aí é a base inteira. O mapping, são dois mappings que eu faço. Tem esse centro de custo, aí, Ah, legal. vai para a esquerda, por favor. Beleza? Que tem o número de centro de custo, o nome, e tem o report, que para mim, quando eu faço o report, tem uma aba diferente, essas letrinhas, tá? Certo. E o new mapping, se você for do lado aí, então as contas, o depara para aquela conta de classe de valor e o depara para aquela conta de mapping que eu chamei de mapping, que é essas que começam com X, tá vendo? Então aí já tem esse depara todo montado, né? Ele não é dinâmico, né? Ele é exatamente o que está aí. Legal. Então, pera aí, deixa eu colocar tudo junto aqui. Pera só um minutinho. Vou arrastar aqui. Eu também sou como você, não gosto de ficar as coisas soltas. Porque aí já vou. Então eu deixo tudo meio junto aí, porque senão eu não consigo. Então eu preciso lá da pastinha centro de custo. Preciso da pastinha New Mapping. Isso aí. E só, tá? Porque aí o resto tá na. Legal. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Volta lá na outra. No arquivo de agosto lá que eu te mostrei, por favor. Só para você ver. Eu acho que tá. Opa, é essa, hein? Não. Não. Pra mim tá aparecendo. Você fechou? Aí, essa de agosto. Não, é na de agosto mesmo. É porque ela tá entre as duas telas. Aí quando Ah, maximiza ela não tá. vai nem pra um nem pra outro. Agora veio. Só pra ajudar. A maravilha do Não, Windows. tranquilo. Beleza. Acho que tá oculto o razão. Quer ver? Desoculto o razão. Normalmente eu deixo eles salvo. Lançamento contábeis aí.
Não, o lançamento espontâneo. Ele vem assim do Proteus, tá? Tá. Só pra você saber. Isso aí é o Proteus cru, tá? Não é sem nada. Eu deixo ele salvo aí só pra você. Uhum. Então, o que que eu faço aí só pra você entender? Tá vendo que ele tem uma coluna de débito e uma coluna de crédito, Certo. que é a J e a K? Uhum. Eu que faço a conta para dar o valor, entendeu? Então eu faço um menos o outro para ficar débito positivo, crédito negativo. Então eu faço isso porque esse saldo atual é o saldo total da conta até o mês. Então eu não uso essa informação para o reporte, né? Ok. Então o que que eu faço? Geralmente não, né? Nessa coluna de saldo total eu faço J menos K, que aí vai dar o valor do mês, e aí eu salvo como número e apago essa coluna débito e crédito para ficar uma coluna só, tá? Tá. Porque ele não vem assim. Deve ter algum relatório do Proteus que deve ir com movimento, mas eu não uso. O Proteus tem 960 relatórios diferentes. Então, mas eu não uso, tá? Então eu apago, eu faço isso e apago. Então essa aqui que você faz na mão, ela vai virar depois. O saldo. Acho que chama saldo, o valor. É, valor, né? É. Vai Essa lá, aqui. é a última, essa daí, exato. Tá. Só Então que essa daí é aquilo que eu falei, eu calculo e copio e colo como valor. como é que a gente vai fazer a dinâmica, Jeff? Você vai extrair do Proteus, colar e já querer ver isso aqui. Quer dizer, ver isso aqui não, né? Porque isso aqui nem vai aparecer para você, vai aparecer lá no Power BI. Uhum. Porque teoricamente você não vai ter nenhum. Vai mexer nada na mão, né? Deixa eu trazer para cá essa referência aí do Razão, que é a extração que você O vai fazer. que, Pode falar. assim, é, teoricamente, o ideal seria isso, eu copiar daquele jeito cru e aparecer aí já do jeito que eu falei. Isso. Com macro dá, né? Isso que dá. Pra Dá. fazer, assim, Eu acho que a puxar gente vai essas fazer informações. isso. Pra você ter menos trabalho possível. Eu gosto muito da ideia. É, E aí o que acontece? Uma vez montado isso daí, né? O que vai aparecer para as áreas é aquela outra que eu te mostrei, que é a expense. Não, não, não. Esqueci o nome. Expense modelo, né? Que eu te passei. Ah, o Essa do template lá, mês. tá bom. Sim. Pode fechar agosto, se que a gente não vai usar mais. Vai ser o template lá. Isso. Agora. Porque isso daí vai ser a base para montar o Uhum. template. Agora, Jeff, queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo aqui, para a gente Eu identificando tenho. por cor aqui as colunas, essas azuis aqui que você falou. Essas azuis já são padrão, Isso elas é o já que tem. vem do. Eu menti, na realidade a O não vem, né? Eu acabei de mostrar para você que a O eu calculo, certo? Certo, então já vou começar por ela aqui. Olha a maluquice do Excel, ainda bem que você tá aí pra ver que eu não sou O doido. meu faz isso também. O meu Eu, faz, não é exclusivo eu seu, clico não. na O e ele vai pra N. Diminui, minimiza e maximiza que ele volta ao normal. Já sofri muito com isso, já. Tu sabe qual a diferença entre o software e o hardware, né? O O- hardware você pode chutar. O software você passa essa raiva aí. então. O meu faz isso também, o do Renato também faz. Você não é premiado. Inclusive, eu falei com o Gustavo para perguntar se era a versão, o que que era. A gente ficou de ver e não resolveu. É porque não tem. Porque o meu faz isso. Isso quando não é a célula. Isso não faz na célula também? Você tá clicando numa célula Faz. e ele tá na outra? Não, tem outras maluquices. O Excel tem várias maluquices dessa aí. Então, mas isso só acontece comigo aqui na GDO. Na outra empresa não aconteceu, não. Pois é. Eu tinha isso, mas faz muitos anos. Eu infelizmente conheço o Excel desde as primeiras versões e ele Uhum. era bugado assim. E depois foi sumindo. Agora aqui eu não sei porque voltou a ter esses probleminhas aí. Eu tô pintando aqui só pra eu saber de onde veio, Tá tá? bom? É aqui. Aqui. Vai chegar uma hora que eu não vou ter cor, mas tudo bem. Esse é o problema, né? Chega uma hora que tem mais cor, chega uma hora que você não sabe mais do que a cor se refere. Aí a gente Porque passou pelo. dependendo do tanto que você pinta. É por isso que eu tô fazendo isso contigo hoje e já tenho que ver isso aqui o mais rápido possível para não esquecer dessas referências aqui. Uhum. O mapping.
que é com base na conta. É com Na base aqui, conta. né? Isso, na coluna A. Essa Então, coluna A, ela vai basear a coluna B, ela vai basear. É que a B, assim, é só nome, tá? Então eu deixo tá. lá porque no meu relatório, não sei por que não parametrizaram com o nome e eu não tive até tempo até agora para entender isso no Proteus, então eu nem sofro. Eu fiz um mapping e ele puxa para mim. E essa N também. A vai basear a B, a M, A a N. N e a D. D de dado também. Ah, maravilha. O que acontece? Eu tenho dois reportes diferentes. Um é a MN e o outro é a D, entendeu? Ah, tá. Por isso que tem duas classificações diferentes. Isso aí vai estar lá no map. Que é a partir daqui. O mês aqui você tá pegando da data, aí só deixa só o mês, é sempre assim. Isso é o mês, é a formulinha do mês. E desconto do centro de custo e report. É descrição. É, desculpa. Se for desconto, eu fiquei pensando, assim, desconto? O que tem de desconto? Desconto não, descrição, desconto, não automático. Aí é na sheet do centro de custo. Ambas as coisas, com Que, K e a L? isso. Ele pega um número, com base no número tem a. Bom, acho que é isso. Cobrimos todas. Então, a próxima reunião já, a gente vai só colar isso aqui, que vem do Razão, lá do Proteus, e ele já vai fazer todo o resto. O que inclui. Ele, Aqui não tem muitas linhas, né? É porque aqui é só do setembro, não, no caso, né? Que você tá olhando. o mês geralmente é curto. É curto assim, né? Ele é menor do que a base. Como eu falei, eu gosto de ter essa questão visual, geralmente eu vou, trato o mês, deixo o mês bonitinho, e depois Tá. eu arrumo. Essa Eu aqui colo na base. que eu tô usando, Jeff, ela tem só 2.000 linhas. Tá faltando coisa? Não, né? Porque eu olhei Não, o é mês que aí aqui, eu tinham deixei todos. só o que é despesa mesmo, tá? Tá faltando, Ah, tipo, tá. salários, essa parte mais Tá. robusta Sensível, que né? não. Tá bom. Não, é assim, não é nenhum problema, porque na realidade é por grupo, mas é que com as áreas, pro expense, eu não vou levar salário, eu vou levar só despesa gerenciável, digamos assim. Então, isso que eu não coloquei. Tá ótimo. Acho que é isso. Da minha parte, tem mais algum detalhe que você gostaria de comentar aqui? Assim? Não, eu acho que é isso. Acho Cobrimos que é isso tudo, mesmo. né? Uhum. E aí, a gente vai Aí, voltar a se falar agora na próxima data. Quarta? quinta, Quinta-feira. quinta. E aí é isso, Jeff. Então, eu já vou trazer isso pronto. Talvez já te traga até uma visão dentro do próprio Power BI já. Beleza. Porque tem a questão de um dos relatórios, você querer ver pivotado por mês ali, né? Uhum. E aí a gente vai trabalhar isso também para já levar prontinho lá. Que é muito Beleza. parecido com o que tem no Pivot Table. Muito parecido. Pra fazer Tá. esse, tá. Uma coisa que eu quero ver com você, aproveitando que estamos aqui já,
É isso aqui, ó. Que eu preciso de um help. Cadê Quem você? sou eu? Quem sou eu? Cês- Eu acho que você sabe, porque se eu tenho uma desconfiança, você deve saber. Peraí, deixa eu parar de projetar aqui. Deixa eu mostrar. Fala aí. Hum, Que é, inclusive, o que vai dar base para a gente montar a base do ano que vem. Olha que legal a base da base. Ó, Cadê o reporte? Versão revisada. Última versão. Teoricamente, a última versão, porque não foi aprovada ainda, né? A gente gosta de acreditar na vida. Tá vendo a minha tela? sim. Então, aqui, essa cheat base, que é a cheat que mais importa, porque na realidade essa cheat tem tudo que as outras cheats têm, então vai estar tudo com busca, tá vendo? Mas tudo que tem aqui nos detalhes estão aqui. O ideal seria eu transformar isso aqui, igual aquilo que eu te falei, nas linhas para ele conversar com a mesma base. Ou não sei, ou você acha que não tem necessidade? Porque assim, ó, esses dados aqui eu não vou mexer mais. Uma vez que está feito, está escrito na pedra. Porém, na outra empresa do que eu tinha, a gente transformava isso daqui em linha, igual aquela base que a gente estava olhando agora, né? Para eles justamente se conversarem no momento de fazer a tabela e puxar. O ponto é, a gente precisa transformar isso naquela base que eu não sei como que faz para transformar. Eu vi Tá. um exemplo que era tipo, sei lá, você meio que construía 12 linhas, ele puxava um negócio. Eu achei muito complexo. É, no Pode ser Excel que é. seja assim. No Excel Pode é ser que seja chatinho. complexo. É, então, pode Mas a ser que gente não seja precisa fazer no complexo. Excel. A gente vai fazer dentro do Power BI. Do Power BI rapidinho. Ele já vai Não, atribuir para beleza. cada linha, dia, por exemplo, Então, 1 porque é de justamente janeiro, isso. 1 de Tipo, fevereiro e tal. Isso. porque aí o que que seria, né? Na verdade, você pode falar, esse aqui. Esse aqui é a descrição. Tem essa conta contábil, aí tem a descrição que vai estar aqui, que eu já coloquei, que seria o histórico. Aí tem o fornecedor que eu já montei dos que tem. A conta contábil, aquela classe de valor que é aquela que você olhou, o centro de custo está aqui, enfim, só precisa colocar no mesmo formato, mas está no Depara também, é só ajustar, isso não é trabalhoso. E Certo. tal, para montar, para gerar a mesma base. Aí por quê? A minha base, quando eu tinha lá, principalmente para Forecast, o que que era? Era, sei lá, de janeiro a junho era o realizado, de julho para frente, na mesma base para fechar 2025, vai, era o projetado. Então eu deixava sempre na mesma base para eu conseguir ter sempre, né? Porque nada mais é aquele relatório lá do Expense, é uma consulta que ele faz o tempo inteiro, né? Conforme eu vou filtrando. Então, para conseguir comparar aquele lá por coluna, então a gente fazia dessa forma. Não sei se é o ideal, novamente, é o jeito que eu tinha antes, E enfim, é toda uma funcionava. questão de ver. Uhum. Não, funcionando. Então, deixa eu te perguntar, Jeff, esses dados que a gente está olhando aqui, você falou para Uhum. mim que está escrito na pedra, quer dizer que não vai ter alteração, é isso? Em teoria, não, porque eu já apresentei, não veio nenhum questionamento, nenhuma redução, nem nada. Pode ser que mude. De qualquer forma, se a gente construir a base com base nisso daqui, pode fazer, porque assim, eu acho que linhas com certeza não vão mudar, a chance é muito pequena. Se mudar alguma coisa, vai ser valor. Ah, então beleza. Porque aí você alterando aí vai refletir lá para onde vai mostrar, é o de menos. Isso, isso. Então você falou para mim que para a gente poder já usar isso aqui, precisaria fazer pequenas alterações em algumas colunas, no conteúdo de algumas colunas, né? Como centro de custo, por É, exemplo, que é a última para referência que ficar eu lembro que você igual, falou. para ficar igual a isso, né? Para eles se conversarem. Você acha que na quinta já consegue ter isso pronto? Porque aí a gente já podia fazer o teste na quinta, de juntar. Não precisa ser Porque agora, eu gente. fiz. Aham. É, porque eu fiz aqui, aí para esse eu acabei aumentando algumas coisas, eu fiz uns outros mappings aqui, porque até para gerenciar eu aumentei algumas coisas, entendeu? Tá. Então, por isso que eu teria que dar uma olhadinha. Mas, enfim, aqui é o jeito que eu reportei, ó. Eu tive que montar uma base com o Samif, porque essa é a tabela que faz. Enfim, deu um trampinho.
Mas foi. Imagino. Mas assim, eu vou tentar até quinta limpar isso, até mesmo para a base de centro de custos, para a gente já ter uma definição. Porque o que aconteceu? Quando eu fui montando, eu fui vendo que eu precisava de mais centros de custo. Então eu fui Certo. colocando algumas informações. A base que a gente tem hoje de centro de custo tem os mesmos centros de custo, porém tem menos centro de custo. Por quê? Para o ano que vem eu criei mais centros de custo, Tá. tá? Entendi. Então é uma lista que vai ser a mesma lista, provavelmente a numeração vai ser igual, lá, lá, só que vai mudar que tem mais coisa, tem mais detalhes, digamos assim. Entendi. Beleza? Fechado, Mas eu Jeff. vou, eu Então, vou, eu vou tentar montar isso de uma forma para conversar as duas informações. se você não quiser fazer tudo, pelo menos umas 5 linhas pra gente poder juntar e ver se cola essa da base com a outra, se reflete lá do jeito as duas Tá bom, juntas. Pelo menos pra tá gente ter bom. uma base de teste. Beleza, Fechado? fechado. Jeff, obrigado aí pelo tempo, obrigado pela disponibilidade de ter feito alteração na agenda aí. Imagina, imagina. Obrigado a você, André. A gente se vê então quinta. Até mais. Até mais, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.